Eu quero que você imagine uma semente na palma da sua mão, uma semente de mostarda. Ela é tão pequena que se eu coloco ali e você sopra, perdeu. Se cair no chão, você não acha mais. Tem mais ou menos 1 milímetro, é quase nada. E Jesus, te olhando nos olhos, vai te dizer hoje que com isso já dá para mover uma montanha. Mas repara na armadilha, porque quase todo mundo cai nela. Quando a gente escuta essa frase, a primeira coisa que pensa é: então eu não tenho nem isso. A minha fé não chega nem no grão de mostarda. E aí a gente afunda. Meu irmão, minha irmã, hoje você vai descobrir que Jesus não está te pedindo mais fé. Ele está te pedindo para usar a que você já tem. E essas duas coisas não são a mesma coisa. Muito bom dia, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos à Luz de Fé, a sua missa de todo dia. Hoje celebramos São Domingos de Gusmão. Vamos ao Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, um homem se aproximou de Jesus e, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque ele sofre demais. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Trazei-o aqui a mim. Jesus ameaçou o demônio que saiu do menino e ele ficou curado naquele instante. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da vossa pouca fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Antes de entrar no coração do Evangelho, eu quero te dizer uma coisa com clareza, porque é importante e às vezes já se fez muito mal com esse texto. Naquela época não existia a medicina que existe hoje. E muitas doenças que hoje a gente sabe que são físicas ou neurológicas, naquele tempo recebiam outra explicação. Que fique claro, meu irmão, se você ou alguém da sua casa tem uma doença, isso não significa que tem alguma coisa ruim dentro dessa pessoa, nem que falte fé, nem que seja castigo. Médico a gente procura, tratamento a gente toma e a oração acompanha. As duas coisas juntas sempre. Agora vamos ao nosso. Repara na cena, porque ela tem uma humanidade tremenda. Chega um pai, não chega um teólogo, não chega um padre, chega um pai desesperado pelo filho. E se ajoelha e diz a frase mais honesta do evangelho de hoje: Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram. Dói, né? Porque aquele homem foi procurar a igreja e a igreja falhou com ele. Foi nos que representavam Jesus e voltou com o filho do mesmo jeito. E meu irmão, vamos ser honestos, isso ainda acontece. Tem gente que chegou numa paróquia quebrada, procurando ajuda, e encontrou uma porta fechada, um padre apressado, uma comunidade fria. E foi embora com a dor intacta. Se isso aconteceu com você, eu quero que você escute isso. Os discípulos falharam, mas Jesus não. E Jesus diz logo em seguida a frase que conserta tudo: Trazei-o aqui a mim. Mesmo que os dele tenham falhado com você, ele continua dizendo a mesma coisa: traz para mim. Traz o teu filho, o teu problema, a tua doença, para mim. Agora essa pergunta dos discípulos que é a nossa: por que nós não conseguimos? E aqui está a chave do dia. Jesus não diz porque vocês não têm fé. Ele diz: por causa da vossa pouca fé. É diferente. Eles tinham fé. Tinham pouca, mas tinham. E aí vem o que parece uma contradição. Se com um grão de mostarda já dá para mover uma montanha e eles não conseguiram, então eles tinham menos que um grão de mostarda. Como pode? E aqui está a resposta, e é o que eu quero que você leve hoje. O problema não era a quantidade, era onde eles tinham colocado. Pensa, eles tinham saído para curar apoiados na experiência deles. Já tinham feito antes, já sabiam como, já tinham método. E quando chegou o caso difícil, aquele que não resolvia, eles ficaram confiando na capacidade deles em vez de confiar nele. A fé deles continuava ali, mas apontando para o lugar errado. Eles estavam olhando para si mesmos.
Por isso a semente é uma imagem tão boa. Repara, uma semente de mostarda não move uma montanha por ser grande. Semente não tem força. A única coisa que uma semente tem é a capacidade de se conectar com uma coisa maior que ela: a terra, a água, o sol. A semente não faz o trabalho. A semente se entrega e deixa a vida atravessar ela. E é assim a sua fé, meu irmão. A sua fé não move montanha pelo tamanho que ela tem. A sua fé move montanha por causa de quem está do outro lado. Uma fé minúscula ligada em Deus faz mais do que uma fé enorme apoiada em você mesmo. E isso liberta. Você percebe? Porque significa que hoje você não precisa fabricar uma fé gigante. Não precisa sentir mais, não precisa se emocionar. Você só precisa pegar o pouquinho que sobrou e colocar nele, em vez de colocar em você. E olha como o santo de hoje encaixa bem. São Domingos de Gusmão viveu numa época em que a fé estava em pedaços na região dele, e ele não tinha exército, nem dinheiro, nem poder. Tinha a palavra, o rosário e um punhado de irmãos, um grão de mostarda. E daquele grão nasceu uma ordem que continua pregando 800 anos depois. Ninguém move montanha com recurso. Move com semente colocada nas mãos certas. Então a tarefa de hoje é bem concreta e bem pequenininha. E é por isso que funciona. 1. Dá nome à sua montanha. Aquilo que você empurra há anos e não sai do lugar. A doença, a dívida, o filho, o vício, o casamento. Fala o nome em voz alta quando estiver sozinho. 2. Reconhece quanta fé sobrou de verdade, sem fingir. Se for pouquíssima, fala assim mesmo: Senhor, isso é tudo que eu tenho e é quase nada. E 3. Que é o único que importa: entrega. Não guarda, não espera ter mais. Semente guardada na gaveta não dá nada. Semente enterrada dá. Antes de terminar, um favor pequeno que ajuda demais esse canal. Se isso está te fazendo bem, me dá um joinha. Se inscreve se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para rezar com a gente amanhã, domingo. E escreve nos comentários qual é a sua montanha de hoje. Só escreve. Minha fé é pequena, mas é tua. E me diz que montanha você está empurrando. Eu levo na missa de amanhã. Manda um abraço grande para toda a família que reza com a gente toda manhã, de São Paulo, de Minas, do Nordeste, do Rio, de onde você estiver. E levo hoje na missa todos os pais e mães que têm um filho doente e os que pediram ajuda à igreja e não encontraram. Vamos rezar juntos. Senhor Jesus, eu não te peço hoje que me des uma fé grande. Eu te peço que recebas a pequena que eu tenho. Está aqui. É pouca, é frágil, às vezes eu duvido, mas é tua. Eu coloco nas tuas mãos, junto com essa montanha que eu não consigo mover. Me perdoa as vezes em que eu confiei na minha própria capacidade e não em ti. E me faz como aquele pai que soube se ajoelhar e dizer simplesmente: aqui eu te trago o meu filho. Eu te peço, tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua casa e sobre todos que você ama e permaneça para sempre. Amém. Foi uma alegria estar com você hoje, meu irmão. Você não precisa de mais fé, precisa entregar a que você tem. A gente se vê amanhã aqui na Luz de Fé. Que Deus te abençoe.